Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário de sábado, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, né? Querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias e guardiões, né? E a todos os anjos guardiões. O comentário de sábado, o objetivo dele é levar uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para aqueles que estão passando apuros, né? Por causa dos flagelos e destruidores de Deus. Peço para os irmãos e irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Os irmãos e as irmãs que estão sofrendo por causa das suas necessidades, né? Passando por necessidade, eu peço que supere as suas necessidades o mais rápido possível, né? Com êxitos e prosperidade nas suas vidas. Peço comida para quem não tem o que comer, peço a cura dos enfermos, né? Peço um emprego para os desempregados, peço vibrações positivas para os idosos, principalmente os enfermos, né? E que eles tenham êxitos nas suas necessidades. Peço vibrações positivas para as mães e os pais solteiros e que eles tenham êxito nas suas necessidades. Peço vibrações positivas para as grávidas e bebês que tenham êxito nas suas necessidades. Peço vibrações positivas para as criancinhas, principalmente as órfãos, né? Dê um lar, uma família e uma adoção para ambas. Peço vibrações positivas para os sofredores necessitados, inadimplentes. Peço vibrações positivas para os prisioneiros, pelos perseguidos pela justiça, pelos perseguidos, pelos injustiçados. Peço vibrações positivas pela paz, né? Pela paz no planeta, né? Peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, paz entre Israel e Palestina, paz entre Israel e Líbano, paz entre Israel e Irã, né? Paz para todos os países do planeta Terra, de prova e expiação, paz para todos, né? Eu peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes que possam governar respectivamente seus países, né? Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos, do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado. Aqui são Obreiros, esse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, será esse livro aqui que será o tema do filme Nosso Lar 3, se o diretor Wagner de Assis não mudar, né? Então, eu vou fazer alguns comentários, mediante até quando o filme estiver passando, né? Então, fazer uns comentários assim pequenos, né? Não sei se ele vai abordar no filme. Primeiro que eu gostaria de abordar é a missão de irmão e irmãs, né, que são missionários de Jesus aqui na Terra, né? Isso é uma coisa importante. Não sei se ele vai mostrar. Também, no livro, ele fala também da eutanásia. O que a eutanásia faz primeiro com as células do perispírito? Então, prejudica o espírito. Então, a eutanásia não serve. E ele fala também do desencarne da Ataíde, né? Um espírito muito evoluído. E aparece quem para
fazer a solicitação desse espírito no mundo espiritual, o espírito Bezerra de Menezes, né? Então, assim, isso é algumas cenas, eu vou falar depois de outras, né? Também. Então, a gente vai sempre batendo sempre na mesma tecla aqui, né? Para a gente entender. Então, aí, aquele que não tem o livro, procure, assim, se puder comprar, procure comprar, ou se não, procure vídeos que falam sobre o livro. E aqueles que possam adquirir o livro, comprem o livro, estudem, né? E para ter uma compreensão melhor sobre o filme, né? Então tá aí as dicas que a gente vai ficar falando toda semana, né? Então era isso aí. O comentário de sábado, né? É o livre-arbítrio. Agora, para a gente entender o livre-arbítrio, nós temos que entender a criação do espírito. O espírito, Deus cria uma energia, né? E essa energia, né, vai sair o princípio inteligente ou a inteligência quântica, que é o espírito individualizado. Esse espírito, ele vai passar pelos reinos do átomo, molécula, mineral, vegetal, animal, hominal, que é o reino dos humanos, e angelical. Quando até o reino animal, o espírito ele não tem o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é quando chega no reino hominal, ele tem um pensamento contínuo. Então ele pensa bastante. O animal não, ele só pensa naquilo. O que o animal pensa? Ele só pensa em comer, beber, fazer sexo, brigar, né? E pronto, só isso, e brincar. Só isso que ele pensa. Então, ele não tem um pensamento contínuo de organização como já o ser humano tem, né? Então, Deus nos dá, né, essa vantagem para utilizar o livre-arbítrio, mas na caminhada do bem, no nosso processo evolutivo. Porém, nós temos de trabalhar dois tipos de inteligência. A inteligência intelectual, né? E a inteligência moral, que é a inteligência da espiritualidade, né? Mas o que a gente trabalha mais? Mais a inteligência intelectual do que a inteligência moral, do que a inteligência da espiritualidade. E aí que vem um problema pra gente, né? O livre-arbítrio é nos dado para melhorar o nosso processo evolutivo, e aí nós fazemos coisas erradas, né? E aí são esses erros que nós cometemos, esses pecados ou esses equívocos, que vai fazer com que em cada encarnação, porque a gente não para de encarnar, em cada encarnação resgata esses erros, né? E aí, dependendo do erro, nós vamos passar por um grande sofrimento. Daí, por isso que nós passamos pelo sofrimento de relacionamento, de saúde, de alimentação, econômico, né? Então, nós passamos por vários sofrimentos, porque utilizamos o livre-arbítrio de forma errada, né? Então, quando nós tivermos essa consciência de usar esse livre-arbítrio de forma correta, vai nos ajudar. Agora, na minha opinião, em que ciclo nós vamos utilizar esse livre-arbítrio de forma mais correta? No ciclo de regeneração. Por quê? No ciclo de regeneração, não aceita esses erros, os espíritos que cometem esses erros, encarnarem lá. Então, nós seremos obrigados a utilizar, para quem quiser ir encarnar a partir de 2057 no planeta Terra, vai ter que mudar os seus hábitos, né?
e aí utilizar o livre-arbítrio de forma mais correta. Porque, na minha opinião, porque nós não chegamos ainda, não estamos no estágio humano. Nós somos seres humanos, mas não estamos formados como seres humanos. Porque ainda comemos carne, praticamos guerras, se pratica aborto, se pratica eutanásia, se pratica estupro, né? Se pratica corrupção, se pratica maledicência. Então se praticam opções de formas que não condiz de ser um ser humano. Então eu acredito que no processo no ciclo de regeneração, nós vamos encontrar esse ser humano dentro da gente através do livre-arbítrio. Porque nós vamos procurar fazer as coisas sempre mais corretas. E vamos parar com esses erros, né? Porque só vai adentrar espírito a partir de 2057 no planeta que mude seus hábitos, que não continue com essas coisas erradas que é feita aqui. Adultério, né? Vícios, né? Então, que não cometa esses erros. E por isso que alguns espíritos já foram expulsos do planeta. O próprio Hitler, que utilizou seu livre-arbítrio de forma errada, está numa prisão durante 1000 anos no planeta Plutão, sozinho, já foi expulso. E tem outros espíritos que estão sendo expulsos. E tem outros que serão expulsos também, porque não querem rever os seus erros, não querem fazer a resignação através do perdão, né? Pedindo perdão, perdoando, para adentrar num próximo ciclo, né? Que é o ciclo de regeneração, né? Então o livre-arbítrio ele é importante para a gente, mas usar de forma correta. Quem utiliza o livre-arbítrio de forma errada vai passar por sofrimentos, seja ele qual for, né? Então, não tem mais nada para falar sobre o livre-arbítrio. No próximo comentário de sábado, nós vamos falar por que vem ocorrendo muitos divórcios. Nós temos que analisar alguns fatores. Primeiro, nós estamos no final da transição planetária, né? E no final da transição planetária ocorrem muitas coisas. Se a gente analisar pela parábola do Mestre Jesus de Nazaré, não separeis o que Deus juntou, né? Tá até nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 22, autor Allan Kardec. Não separeis o que Deus juntou, ele coloca dessa forma, né? Porque o casamento é uma lei de Deus, né? E a separação e o divórcio são leis humanas. Então Deus colocou o quê? Dois seres, né? Para se unirem, e daí vai ter procriação. Dessa procriação vai ter uma família, da família tem uma sociedade, da sociedade tem uma nação. Então é assim que é espalhado no mundo. Então a separação não é uma lei de Deus. A separação ela começa lá por Moisés. Por quê? Quando os homens, machistas demais, se sentia aborrecido com as suas esposas porque elas estavam chateando eles, o que foi feito? Eles foram falar com Moisés para pedir a separação, e Moisés aceitou essa separação bem machista, que só quem podia pedir eram os homens, né? As mulheres não poderiam pedir a separação. E depois, com o passar do tempo, o homem faz uma criação humana, que é o quê? O divórcio, que é uma separação oficializada, né? Agora, por que ocorre? E Jesus também, ele fala, né, que a separação é um adultério contra as leis de Deus, né? Então, o que nós temos que fazer? A Joana de Ângeles, ela fala entre pergunta e resposta entre ela e o
e o médico Divaldo Franco, que a separação, o divórcio, como muita gente pensa, não é a separação que se resolve. Primeiro, no casamento tem que ter o quê? O mesmo nível moral, intelectual, né? Para se dar certo, né? Porque não adianta nada uma moça ser faxineira, casar com um alcoólatra, vai dar problema, porque ele moralmente não está elevado. Casar com um homem adulto, moralmente não está elevado, mesmo ele sendo empresário e ela sendo faxineira, né? O nível moral aqui não dá e vai dar problema. Ou se casar por interesse de sexo, interesse por dinheiro, qualquer outro tipo de interesse para se casar. Não vai dar certo. Então, antes do casamento, tem que procurar fazer a escolha certa. E quando escolher, não se arrepender. E quando tiver os seus problemas, né, procurar não a separação, e sim resolvê-lo. Por quê? Quando você se separa, não quer mais praticar essa comunhão, então se separa porque aquele fulano é adúltero e porque eu não entendo ele. O adúltero vai continuar sendo adúltero. Aquela mulher que está achando que aquele homem não serve para ela para o sexo, ela vai encontrar um que serve para ela para o sexo, mas tendo problemas. Então, e ela vai ter os problemas, né? O que aconteceu? A pessoa não faz o casamento pelo sentimento de amor e faz um casamento por sentimento de desejo. E aí, quando faz o casamento por sentimento de desejo, vai dar problemas. Então, quando a pessoa está dentro de um problema, ela tem que tentar resolver aquele problema. Uma pessoa que está endividada, o que ela tem que fazer? Não correr das dívidas. Tentar o máximo que ela puder resolver esse problema das dívidas, né? Até ela sair dela. Não é ela falar, não vou pagar ninguém. Não vou pagar porque eu não tenho dinheiro. Mas ela vai procurar diálogo para tentar pagar do jeito que ela pode pagar. Eu posso pagar isso por mês. Pronto. Acordo fechado, né? Então ela resolveu o problema. Agora, quando não se resolve o problema, é um problema. Então a separação não vai resolver o problema. É por isso que as pessoas caso se separam, né? Porque não resolve o problema, né? Então é nesse contexto que eu vou falar no próximo comentário de sábado. Então eu não tenho mais nada para falar, né, sobre o tema. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, né, por mais um comentário de sábado, né? E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.